Dias passaram entre saudades e esperanças na florida casinha de Lyon, quando, com imensa surpresa para a Vila Vetúrio, Helena chegou em companhia da filha e do irmão, fazendo-se ainda acompanhar por Anacleta e por reduzido séquito de servidores. Lucila estava em plena convalescência. Galba, o noivo amadurecido, rodeava de atenções. No lar de Basílio, o inesperado acontecimento foi acolhido com grande estranheza. A senhora atingira a cidade na comitiva de Otávio Ignácio Valeriano e de sua esposa Climene Augusta, que se demorariam nas Galhas em missão oficial. Valeriano era um soldado valente e astucioso que se havia distinguido na Mécia, onde perdera 4 dedos em combate com os godos. Vinha na condição de legado especial, com o fim de inspecionar a cidade e libertá-la de elementos subversivos. O governo de Treboniano Galo espalhara enviados dessa natureza em muitas direções. Nota: Caius Víbios Trebonianos Galos, 206 a 253. Fez-se imperador romano em 251, com a morte de Décio. As localidades mais importantes das Gálias suportavam-lhes a presença. Chegavam cercados pela bajulice dos maiorais, que lhes prodigalizavam dádivas particulares em troca de favores políticos, começando por festas espetaculares e acabando por deploráveis extorsões. Empreendiam longos inquéritos a pretexto de joeirar o império contra infiltrações revolucionárias, conservando, porém, o objetivo oculto de perseguir cristãos e despojá-los de suas pequenas ou grandes economias. Os filhos do Evangelho eram, então, duramente provados na fé. Muitos que ainda se afeiçoavam aos próprios haveres abandonavam a Boa Nova, pagando elevadas cotas à salvação e transferindo-se de moradia, mas os menos favorecidos da sorte, ou os que se reafirmavam na confiança em Jesus, rendiam-se à morte ou ao cárcere, com a desistência de toda propriedade particular. Um embaixador dessa espécie, portanto, passava a ser admiravelmente quinhoado por largos recursos, locupletando-se com o dinheiro que recebia para acusar ou exilar, para condenar ou silenciar, fazendo-se destarte o centro natural do ódio e da intriga, da perversidão e da delação. Galo elegera esse meio para ajudar inescrupulosamente os companheiros de campanha militar, considerando que em Roma os cofres exaustos não ofereciam quaisquer perspectivas de presa fácil. A sociedade lugudunense percebia isso e, receando complicações com o imperador, acorria em massa a fim de louvar-lhe o representante. Vários dias de festa solenizaram-lhe a chegada e Helena, que soubera atrair a intimidade de Climene durante a viagem, foi a primeira dama da cidade, que ofereceu rico banquete ao ilustre casal. Os salões da aristocrática residência abriram-se luminosos, como no passado, assinalando imenso êxito. Basílio, preocupado, não sabia como explicar
a si mesmo as ocorrências em curso. Por que motivo a esposa de Tassiano escrevera uma carta que parecia desmentida pelos acontecimentos? O ancião e a filha, debalde, pesquisaram a chave do enigma. Relegados à margem, desde que Blandina e o pai se haviam ausentado, não fugira ao culto da gentileza e, terminadas as festividades do palácio, tentaram uma visita respeitosa e cordial à senhora, que recusou recebê-los. Teódulo, um tanto desconcertado, apresentou escusas em nome de Helena, comunicando que procuraria pai e filha no dia imediato para entendimento particular. O afinador e a moça regressaram intrigados, sob inquietante decepção. Que teriam praticado para merecer tamanho desapreço? A genitora de Blandina sempre fora lembrada, entre eles, como pessoa digna da mais alta consideração. Nunca lhe haviam ferido nome, nem mesmo em pensamento. Por que razão lhes impunha tão incompreensível hostilidade? Na manhã seguinte, porém, o filósofo e a filha foram ainda mais dolorosamente surpreendidos. O intendente de Eupílio veio ao encontro deles e exibiu a documentação da dívida comprada, alegando que os Carpos eram aparentados com a família Vetúrio e que Helena, ciente de que a pequena Blandina tomava lições em casa do afinador, não vacilara em pagar o enorme débito, atendendo a reclamações de familiares, exigindo, contudo, urgente reembolso. Basílio empalideceu. Aquilo era um convite à subserviência ou uma proclamação de cativeiro. Em que lhe valiam agora as lutas de uma existência tão longe? Por que vivera tantos anos, julgando-se livre até a suprema dedicação pela filha que o céu lhe confiara, a fim de encontrar, à beira do sepulcro, o fantasma da escravidão? Nevara-se-lhe a cabeça, buscando na consciência reta o melhor meio de equilibrar-se com o mundo e com a vida. Sofrera inúmeras privações e dificuldades no percurso da extensa peregrinação terrena, mas nenhuma assim tão angustiosa como a daquela hora em que se presumia a cavaleiro de qualquer humilhação. Compreendeu tudo. A senhora devia odiar-lhes a presença. Provavelmente soubera em Roma que Tassiano e a filhinha se lhes haviam afeiçoado ao lar humilde e considerava-se talvez furtada em seus afetos. Levou a destra ao coração descompassado, enquanto as lágrimas lhe correram em fio sob as grossas rugas. Lívia percebeu-lhe a aflição e correu a ampará-lo. O velho abraçou-a em silêncio e depois, com humildade, suplicou a Teódulo a concessão de algum tempo. Desejava aguardar o regresso de Tassiano para entender-se com ele relativamente à questão. O enviado de Helena, no entanto, mostrou-se inflexível. O problema não poderia ser adiado além de uma semana. Determinado portador retomaria a metrópole imperial, conduzindo o dinheiro que Eupílio Vetúrio desembolsara. O ancião, confundido, insistiu,
para que a genitora de Blandina lhe concedesse a graça de uma audiência, mas o administrador dissipou-lhe a esperança. Helena não desceria a qualquer entendimento com plebeus, servos ou devedores. Sem saber o que fazer, Basílio declarou, por fim, que visitaria alguns amigos prestigiosos, com o objetivo de estudar a inesperada exigência, prometendo uma solução tão depressa quanto lhe fosse possível. A sós com a filha, examinou, angustiado, o problema que o destino lhe propunha. Reconhecia-se extenuado. Jamais obteria recursos compatíveis com a necessidade do resgate. Por mais buscasse a moça consolá-lo com observações de carinho e encorajamento, não conseguia subtrair-se ao abatimento que o dominava. Convicto de que os únicos benfeitores capazes de auxiliá-lo na travessia do obstáculo seriam os companheiros da atividade cristã, na noite do mesmo dia procurou a singela residência de Lucano Vestino, antigo presbítero, refugiado em um casebre, onde se reuniria uma assembleia de oração. Basílio e a jovem não imaginavam sequer que Teódulo os seguia às ocultas. Localizando o pardieiro em que os cristãos se congregavam, o intendente tornou a herdade, arquitetando planos para iniciar a devassa. A reunião evangélica no domicílio de Vestino caracterizava-se por indefiníveis apreensões. Apenas 20 companheiros participavam do culto. Muitas famílias, aparentemente devotadas ao Evangelho, haviam fugido, temendo a presença de Valeriano. A igreja de León, tantas vezes amargamente provada, conhecia a extensão da violência romana. Entre os prosélitos que não haviam desertado, começaram a surgir manifestações de apostasia. Em razão disso, somente os espíritos bastante valorosos na fé animavam-se a enfrentar a nova perseguição, que se esboçava infalível. Vestino, tomando a palavra, formulou o sentido da prece e leu nos apontamentos sagrados a excelsa recomendação do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Nota do autor espiritual. João capítulo 14, versículo 1. Meditando o versículo, ergueu a voz e comentou, inflamado de confiança: Meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. Simpatizantes de nossa causa, funcionários do governo, avisam-nos que a opressão romperá cruel. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará o testemunho de sacrifício. Olhemos para a vida de mais alto. Quando o Mestre nos convidou à fortaleza, prevenia-nos quanto às atribulações que nos sitiariam no tempo. Os filhos da ignorância e os devotos das divindades sanguinárias que aceitam oferendas de carne viva poderão desfrutar o domínio terrestre. Gozarão
em carros de ouro e púrpura, embriagados de prazer, à maneira de loucos que se satisfazem inconscientes sobre cadáveres amontoados para despertarem mais tarde, sob o latego ardente da verdade que os espreita na morte. Mas nós, os servidores convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, poderíamos acaso aguardar o descanso? Desde o dia em que se levantou a cruz no Calvário para o enviado celeste, outro caminho de ressurreição não se reservará para nós mesmos. Até o Cristo, os deuses bárbaros possuíram o mundo. Os templos eram casas de negócio com os gênios infernais. Um pombo sacrificado, um carneiro morto ou as vísceras quentes de um touro constituíam oblações, em troca de favores de ordem material. Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. O céu desceu até nós. As algemas que nos encarceravam raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas e a dignidade da alma humana revelou-se divina, descortinando-nos a sua beleza eterna. Não admitamos que o cristianismo esteja na véspera de terminar o apostolado entre as criaturas. Cristo não encerra exclusividade. Enquanto houver um gemido de criança desventurada na terra, a obra do Senhor nos impelirá ao serviço e à renunciação. Por isso, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade e enquanto os menos convictos caem no logro infeliz da descrença e da dúvida, marchemos destemerosos, na certeza de que o mundo espera por nosso concurso de suor e martírio, a fim de restaurar-se em seus alicerces sublimes. Por mais de 2 séculos, choramos e padecemos. Nossos pioneiros foram arrancados à família a golpes de traição, calúnia, espancamento e morte. Somos herdeiros da fé imorredoura de veneráveis apóstolos que nola transmitiram com o próprio sangue e com as próprias lágrimas. Por que desmerecer-lhes na confiança, supondo-nos abandonados? Não se turbe o vosso coração. Disse-nos o Senhor: credes em Deus, credes também em mim. Achamo-nos em paz, porque cremos. O medo não nos aborrece, porque cremos. A vitória espiritual será nossa, porque cremos. A inspirada palavra do velho pregador emudecera por longo intervalo. A acanhada sala parecia repentinamente inflamada de luz, e as paredes como se esboroavam aos olhos espirituais de Vestino.